Resumo dos livros da Bíblia. O que cada livro fala. Livros do Antigo Testamento. A Bíblia é um conjunto de 66 livros inspirados por Deus, que guiam a vida de todo crente. Esses livros foram escritos por mais de 40 pessoas ao longo de cerca de 1500 anos. Todos os personagens e cada história ajuda a apontar para uma única pessoa, Cristo Jesus e seu ato de redenção. Livro de Gênesis. Esse é o livro das origens, pois conta a origem do mundo, da humanidade e do povo hebreu. Os primeiros capítulos contam a origem da humanidade, desde os dias da criação até o dilúvio. A partir do capítulo 12, é contada a história dos 3 patriarcas dos hebreus, Abraão, Isaque e Jacó. A história termina com os filhos de Jacó no Egito, preparando a narrativa do livro de Êxodo. Livro de Êxodo. Êxodo inicia-se com a história do nascimento de Moisés, passa pela sua fuga do Egito e formação de sua família em Midian. Moisés é então chamado para retornar ao Egito pelo próprio Senhor e recebe o poder de operar milagres, e parte na missão de libertar os hebreus do Egito. Ao retornar ao Egito, confronta o faraó diversas vezes, alertando-o acerca da justiça de Deus. Após as 10 pragas devastarem o povo e a terra, o faraó libera-os. Não muito tempo depois, o exército egípcio persegue os hebreus em fuga. Nesse momento, Moisés opera a abertura do mar para que o povo atravessasse em terra seca. Os hebreus peregrinam até o Monte Sinai, onde se estabelecem por um período. Nesse tempo, Moisés recebe a lei de Deus, normais que deveriam guiar o povo de Deus. Livro de Levítico. Levítico é o livro da pureza, pois ressalta a santidade e pureza que o povo de Deus deveria ter, de forma que reflita a pureza do próprio Deus. Nele estão contidos diversas leis sobre os sacerdotes, o tabernáculo e os procedimentos de pureza. Além disso, é encontrado também ensinos morais. Livro de Números. Números continua a jornada dos hebreus rumo à terra prometida. O livro recebe esse nome por começar fazendo contagens dentre o povo, especificamente daqueles que estão aptos a guerrear na conquista da terra. Nesse livro também são passados novas leis e instruções ao povo. Fica claro que o grande desafio é a obediência dos hebreus na missão de conquistar a terra, pois em determinado momento eles cogitam até mesmo voltar ao Egito. Livro de Deuteronômio. Esse é o livro da repetição da lei, pois muito tempo se passou desde que Deus deu a lei em Êxodo. O povo hebreu estava prestes a conquistar a terra, por isso Moisés reforçou os mandamentos, tornando-os bem práticos. O livro termina fazendo a transição da liderança de Israel, de Moisés para Josué. Os últimos capítulos são marcados pelo cântico de Moisés e o relato de sua morte. Livro de Josué. Josué é um livro de conteúdo militar, pois narra a conquista da terra prometida, Canaã, em todo o território. Entre diversos episódios de batalha, a conquista de Jericó e a paralisação do sol e da lua são os mais conhecidos. Após vencer diversos reis e exércitos, Josué realiza a distribuição das terras para cada tribo de Israel. Livro de Juízes. Juízes acontece após a conquista da terra com Josué, mas antes do início da monarquia em Israel. Cada tribo agia de maneira independente, formando alianças ou desavenças. Como não havia um único líder sobre o povo, Deus levantava juízes periodicamente. Os juízes agiam como líderes militares e políticos. Eram enviados por Deus para dar alívio ao povo quando outra nação começava a prejudicá-los. Livro de Ruth. Ruth é um livro calmo e tranquilo, se comparado com Juízes e Samuel. A história de Ruth também se passa entre esses 2 livros, com sua introdução a localizando na época dos juízes de Israel. Ruth é a nora de Noemi. Ela acompanha sua sogra quando todos os homens da família morrem. Ao invés de retornar à sua terra natal, como era direito, Ruth decidiu permanecer ao lado de Noemi, estando decidida a lhe prover sustento. Ruth se relaciona romanticamente com Boaz, e a partir disso a condição das duas é restaurada. Livro de 1 Samuel. Esse livro conta a história de 3 pessoas: Samuel, o último juiz de Israel, Saul, o primeiro rei de Israel, e Davi, o maior rei de Israel. A história de Samuel começa com o relato de sua mãe, Ana, uma mulher de oração.
Quando Deus concede um filho a Ana, ela consagra o menino Samuel ao Senhor, e ele cresce, servindo com o sacerdote Eli. A história de Samuel conta sua trajetória até o reinado, seus pecados e sua queda, principalmente sua perseguição contra Davi. Por sua vez, Davi foi encontrado por Samuel como o último filho de Jessé. É ungido como rei, mas passa a ser perseguido por Saul. O último episódio desse livro é o suicídio de Saul. Livro de 2 Samuel. 2 Samuel é a continuação da história de 1 Samuel. Eles são, na verdade, o mesmo livro. No início do livro, Davi é reconhecido como rei perante o povo oficialmente, conquista Jerusalém e leva o tabernáculo do Senhor para lá. Nesse livro, outro personagem marcante é o profeta Natã, que acompanha o reinado de Davi como conselheiro. Um episódio marcante é o adultério de Davi com Batseba, a denúncia de Natã sobre o pecado de Davi e a morte do filho dessa união. Livro de 1 Reis. Esse livro começa iniciando o reinado do filho de Davi, Salomão. Deus concede a ele toda a sabedoria necessária para guiar seu povo. Em seguida, constrói o templo do Senhor. Após sua morte, é narrado a divisão do reino em 2, norte e sul, e juntamente com isso a sucessão de reis que se seguiu em cada região. Paralelo a isso, inicia-se o ministério do profeta Elias. Livro de 2 Reis. Essa é a continuação direta da história de 1 Reis. Após a morte do profeta Elias, Eliseu assume o protagonismo, realizando diversos milagres. A sucessão de reis em Israel e Judá continua, e é narrado a queda de Israel pelo Império Assírio, e posteriormente a queda de Judá pela Babilônia. Livro de 1 Crônicas. Esse livro foi escrito após o exílio babilônico, de forma a reforçar toda a história e trajetória dos judeus até aquele momento. Crônicas rememora os eventos acontecidos nos livros de Samuel e Reis. Após 9 capítulos de genealogia das tribos, o suicídio de Saul e a vida de Davi são contadas novamente. 1 Crônicas se encerra com a coroação de Salomão. Livro de 2 Crônicas. Continuando a recapitulação histórica do povo judeu, essa segunda parte das crônicas inicia-se com os atos do rei Salomão, em especial a construção do templo. O livro avança para o racha que ocorre no reino, e segue, acompanhando os reinados do norte e do sul, destacando a ênfase do coração deles em seguir ao Senhor, ou a ídolos. Por fim, termina com a queda de Jerusalém pelos babilônicos. Livro de Esdras. Esdras se passa após a queda do Império da Babilônia. Os judeus, que estavam exilados, agora estavam sob o Império Persa, que era mais generoso com eles, e permitiram que voltassem à sua terra sagrada. Nesse livro é narrado o retorno do povo a Jerusalém, a reconstrução do altar, do templo e de Jerusalém como cidade. Livro de Neemias. Neemias é muito similar a Esdras, mas com pontos de vista diferentes. Neemias também narra o retorno do povo judeu à terra prometida, com ênfase no trabalho braçal, como a reconstrução dos muros. Um grande destaque é a oposição de reis que ocupavam as regiões vizinhas. Livro de Ester. Essa história também se passa após a queda da Babilônia e durante o Império Persa. Ester é a protagonista da história, uma mulher judia que foi escolhida para ser a esposa do rei persa Xerxes. Graças à sua sabedoria e astúcia, o povo judeu foi salvo. Livro de Jó. Jó é um livro de sabedoria. Seus primeiros e últimos capítulos são em formato de narrativa, mas todo seu miolo é formado por debates entre Jó e seus amigos. Esses debates contêm muita metáfora, poesia e figuras daquela época e região. Dessa forma, são muito profundas e significativas. Nem tudo que é dito nesses diálogos são verdades absolutas, uma vez que o próprio Deus ao fim da narrativa condena e refuta algumas coisas. O elemento mais marcante do livro é a ação de Satanás no mundo estar sujeita à autorização de Deus. Livro de Salmos. O livro de canções de Israel, formado por diversos autores em diversos períodos de tempo. O principal autor é Davi, o rei de Israel, que além de grande guerreiro, era músico e hábil em composição. Há quem diga que Salmos é uma anatomia do coração humano, pois neles estão descritos todo tipo de sentimento que uma pessoa pode sentir, de maneira bela e poderosa. Salmos é dividido em 5 partes, também chamados de 5 livros. Livro de Provérbios. Provérbios é uma forma de sabedoria, são várias frases e ditados que contêm ensinamentos para a vida.
Seu conteúdo é extremamente prático e foca numa vida vivida com prudência e temor ao Senhor. Livro de Eclesiastes. Esse é o livro de reflexões e meditações mais profundas do rei Salomão. Seu tom é pessimista e causa estranheza aos seus leitores atuais. Eclesiastes não tem conclusões cristãs, mas suas ideias podem ser complementadas com as visões de eternidade que Jesus fornece. Livro de Cântico dos Cânticos. O Cantares de Salomão, uma poesia musical feita pelo rei Salomão, dedicada à sua amada Sulamita. O conteúdo desse livro é romântico e contém metáforas que apontam para uma vida de casado. Muitos interpretam a relação Salomão-Sulamita como uma metáfora em-se para Cristo e a Igreja. Livro de Isaías. Isaías é um dos livros chamados de profetas maiores. Sua relevância é muito grande, sendo o profeta que mais anunciou a vinda do Messias. Sua visão do Salvador é a do servo sofredor, alguém que tomaria as dores das pessoas sobre si. Livro de Jeremias. Jeremias também é um profeta maior. Sua carreira inicia-se quando os judeus ainda estavam em Judá. Sua vida é marcada por anunciar o juízo de Deus, enquanto ninguém lhe dava ouvidos. Viveu para ver a conquista da Babilônia sobre Jerusalém, como castigo divino pela falta de arrependimento do povo. Livro de Lamentações. Esse é o livro mais negativo e até mesmo triste de toda a Bíblia. Em face da destruição de Jerusalém pela Babilônia, o profeta Jeremias lamenta profundamente cada detalhe dessa derrota. Livro de Ezequiel. Ezequiel é outro dos profetas maiores. Seu conteúdo é denso e muitas vezes confuso, porque Ezequiel é o profeta que mais tem visões sobrenaturais, sendo de difícil entendimento. Ezequiel profetizou quando Judá ainda estava de pé, mas em eminente destruição de acordo com suas predições. Ezequiel condenou fortemente a corrupção de profetas, sacerdotes e outras elites de Jerusalém. Livro de Daniel. Daniel e seus 3 amigos fizeram parte do primeiro grupo de judeus exilados na Babilônia. Daniel foi um jovem confiante em Deus, que não aceitou adorar outros deuses. Além disso, foi abençoado por Deus com a capacidade de interpretar sonhos, o que lhe elevou para próximo do rei da Babilônia, Nabucodonosor, que lhe concedeu muitas vantagens. Livro de Oséias. Oséias é famoso por ser o profeta que Deus mandou se casar com uma prostituta. Esse episódio acontece porque Deus quis encenar a relação do povo com o próprio Senhor. Em outras palavras, Israel estava se prostituindo com outros deuses e líderes, ao invés de serem fiéis a Deus. Livro de Joel. Joel anuncia e faz menção a uma praga de gafanhotos que viria sobre Israel como forma de juízo de Deus. Diante disso, Joel prega o arrependimento para Israel. Livro de Amós. Amós é um livro em que a justiça divina em relação às injustiças da terra está no centro das questões. Esse profeta denuncia a corrupção em Israel, corrupção dos líderes, sacerdotes e outros profetas. Livro de Obadias. Esse é um livro bem curto, de apenas um capítulo. O grande alvo de Deus, através da boca de Obadia, é Edom, por ter se satisfeito com a destruição de Jerusalém. Livro de Jonas. Esse é um pouco diferente dos demais livros proféticos, porque contém bastante narrativa. Jonas foi chamado por Deus para pregar o arrependimento a uma nação inimiga de Israel, sanguinária e pecaminosa. Por todos esses elementos, o profeta se recusou a seguir o chamado de Deus e fugiu para a direção oposta. Em face disso, Deus intervém, fazendo com que um grande peixe engula Jonas por 3 dias, fazendo com que ele se arrependa e vá finalmente pregar o arrependimento àquela nação. Livro de Miqueias. Miqueias prega contra Israel e Judá. Sua mensagem intercala condenação e salvação, e prediz a queda de Israel e de Jerusalém. Uma das passagens mais famosas desse profeta é a declaração de que de Belém sairia um governante. Livro de Naum. Esse profeta prega contra Nínive, uma nação estrangeira conhecida por sua violência. Por esse motivo, Naum se distingue dos demais profetas. Muitos, principalmente os maiores, criticavam nações estrangeiras, mas não como a crítica principal, e dessa maneira é que Naum se destaca, já que seu principal alvo é estrangeiro. Livro de Abacuque. Diante da invasão babilônica contra Judá, Abacuque argumenta com Deus sobre a maldade do mundo.
num belo diálogo entre o profeta e o Senhor, a conclusão de que os maus receberão condenação, e os bons justiça conclui o livro. Livro de Sofonias. De todos os profetas, Sofonias é o que mais fala sobre o dia do Senhor, o dia em que Deus julgará a terra e todos seus habitantes. Justiça será feita ao justo e castigo será dado aos maus. Livro de Ageu. O primeiro profeta a falar após o exílio da Babilônia. Ageu incentiva o povo a retomar e persistir na reconstrução do templo, destruído na invasão dos babilônicos. Livro de Zacarias. Zacarias profetizou no tempo em que os judeus puderam retornar à terra prometida. Esse profeta é o mais apocalíptico, ou seja, é o que mais aponta para o fim do mundo e a nova criação de Deus. Livro de Malaquias. Esse profeta viveu após os judeus retornarem a Jerusalém. Suas palavras refletem a pureza espiritual causada por Esdras e Neemias. Dessa forma, o profeta denuncia casamentos proibidos, problemas com os sacerdotes e da adoração vazia. Você é importante para Deus.